Olá, pessoal. Vamos para a nossa sequência 6, página 34 a 38, matemática e mais, ok? Hoje já vai começar retirando o encarte, ó. Retire o encarte e esse encarte, o outro era um jogo, né? Vocês podiam deixar em casa para brincar quando quisesse. Esse não é jogo, né? São desafios, enigmas. Esses vocês deixam colado no caderno, tá? Está lá no final também, anexos, ó. Recorta só a volta dele, só em volta, certo? Que daí você pode dobrar, colocar no caderno, como você achar melhor. Deixa no caderno para no retorno a gente verificar. Esses desafios, esses enigmas, vocês têm que observar aqui, ó. Realize as anotações na própria folha que você retirou. Então, ó, pensei em um número, adicionei é mais, adição, 20, e o resultado foi 50. Tem gente que consegue fazer de cabeça, por quê? Porque em vez de pensar 20 e 50, já pensa 2 para chegar no 5. E depois pensa no zero. Lembra daquela estratégia aquela vez? Unidade com unidade, dezena com dezena, e daí já sabe a resposta. Quem souber fazer assim, a criança que souber, deixe o aluno pensar. Pensar só adquire mais conhecimento, certo? Ou, olha lá, ó. Então, um número que adicionado a 20 será 50. Você tem que descobrir esse número. Aqui dá para fazer a operação inversa também, né? Porque 50 aqui mandou adicionar. Porém, vocês lembram da operação inversa? Se eu pegar esse e tirar esse, eu também descubro esse. Aqui, pensei em um número, adicionei. Pensei em um número, adicionei mais 200. Olha aqui, a situação, aqui é 1 0, 1 0. Aqui são 2 zeros e 2 zeros. Então, praticamente é a mesma resposta, só que aqui é a mesma resposta com 1 0 e aqui é centena, né? Aqui é dezena, aqui é centena, 2 zeros. Certo? Vocês estão percebendo aí as estratégias de resolução, conforme você vai pensando, construindo esses significados. Pensei em um número e adicionei mais 40 e ficou 90. Olha lá, 4 para chegar no 9, coloca aqui na dezena. E 0 com 0 é 0. É fácil assim, se você conseguir relacionar dezena e unidade. Pensei em um número, adicionei 400. Então, pensei em um número, adicionei 400 e ficou 900. Olha, é a mesma situação daqui, só que é 400 e 900. Então, a resposta é a mesma, só que aqui é dezena e aqui é 2 zero, porque é centena. Certo? Realiza aí os seus cálculos, as anotações. Aqui é subtração. Pensei em um número, subtraí 20, tirei 20 e fiquei com 30. Olha lá, que número que era? Aqui também dá para pensar na operação inversa, ó. Só que eu tenho que somar, ó. 2 mais 3 igual a... e o zero aqui, certo? Eu posso pensar na inversa para resolver a subtração. Como eu posso pensar que número que eu tiro 2 e sobra 3. Então, existem várias linhas de pensamento, de construção aí de significado. Esses outros, ó, tudo subtrair. Vocês podem montar o cálculo aqui ou relacionar, né, centena, dezena e unidade e colocar as respostas aqui, ó, aqui mesmo dentro do quadro, certo? Realiza aí suas anotações. Situação problema. Atividade 6.2. Resolva cada um dos problemas abaixo, em seguida compare sua resolução, que não será nesse momento, né? Nesse momento, eu fiz anotações para tentar facilitar esse raciocínio, esse cálculo de vocês. Carla tem 89 figurinhas e Rafaela tem 68. Quem tem mais? Olha lá, de novo, quem tem mais? O número maior.
Você coloca o nome da pessoa aqui. Quantas a mais? Aí tem que comparar. Lembra, quando for uma comparação, você tem que tirar subtração. É a forma, né, que nós facilitamos, apresentamos na sala de aula. Se você tem outra estratégia, que tem gente que tem a matemática assim desenvolvida, pode deixar a sua estratégia anotada aqui, não precisa ficar seguindo só as orientações da professora. Você pode desenvolver a sua estratégia também, né? Que lá na sala de aula sempre aparece alguém assim, sabe? Um fez de um jeito, a outra fez a inversa, e é legal, mas a gente vai ter oportunidade de trocar ideias com certeza ainda, se Deus quiser. Ana tem 136 figurinhas e João tem 25 a mais do que ela. Então, o João ele tem a 136 mais 25. Quantas figurinhas João tem? Nossa, tem que juntar, né? Que ele tem a quantidade da Ana e mais 25. Então, você monta aqui, respostinha ali. Paulo e Simone têm juntos. Paulo e Simone têm juntos 143 figurinhas. Sabendo que Paulo tem 87, quantas a Simone tem? Então, você tem que pensar, você tem que desenhar assim, sabe? O que está escrito aqui, você tem que ir desenhando para imaginar. Para depois pensar que conta você vai fazer. Lembre-se que aqui ou você descobre ou você faz operação inversa. Professor, o que é operação inversa? Se aqui está mais, você faz menos. Você inverte para descobrir daqui. Ou você pode, né, deixar vazio aqui, colocar o 87 e pensar do 87 para chegar no 100, para chegar no 140 e completando aqui. Renato tem 50 carrinhos. Pedro tem 15 a menos que ele. Então, Pedro tem menos. Então, aqui já fica mais fácil, né? Tem que diminuir a quantidade. Emerson tem 63 carrinhos e Anderson 46. Quantos carrinhos Anderson precisa ganhar para ter a mesma quantidade que Emerson? Então, para completar, de novo, duas situações. Ou você descobre o número que está faltando aqui, né? 46, para chegar no 56, para chegar no 60. Dá para você ir fazendo de cabeça, né? Para descobrir o número que falta. Ou você faz a operação inversa. No entanto, ó, 3 não dá para tirar 6. Você tem que emprestar do vizinho. Outra coisa, quando empresta do vizinho, corta, coloca o número no lugar, deixa o 1 aqui, porque senão não parece que foi feito pela criança. Que a criança teve esse desafio de pensar. Para a criança é um desafio. Ah, eu cortei o 6, não é mais 6. Que número ficou no lugar do 6? Então, quando faz assim, sem anotação nenhuma, dá a impressão que foi a calculadora que fez. Então, presta atenção, deixa as suas anotações, deixa seu pauzinho, deixa tudo o seu pensamento aí, para depois a gente analisar. Marcos tem 78 carrinhos. Ele tem 12 a mais que Carlos. Esse daqui ele já tem mais. Ele já tem 12 a mais que o Carlos. Quantos carrinhos tem Carlos? Quer dizer, o Carlos, ele tem menos, gente. Porque o Marcos tem 78. Ó, Marcos tem 78. Ele tem 12 a mais que o Carlos. O Carlos tem menos. Menos. Então, você tem que tirar aqui. Do que o Marcos tem, o Carlos tem 12 a menos, certo? Se você tiver um outro jeito, você deixa a sua maneira aqui anotada. Aqui, essa daqui é bem assim complicada. Na sala a gente discute bastante. Por quê? Porque a adição e a subtração, é o que eu falei, muitas vezes a subtração é a resolução de uma adição fazendo a inversa. Faça um X na operação que você achar correta. Então, é só fazer X aqui, gente. É que eu enchi de anotação para explicar para vocês. Mas a verdade, essa atividade você faz X se você acha que é mais, que é a resolução, você faz X se você acha que é menos. Na sala de aula sempre acontece isso, porque alguém prefere completar e usar a adição e tem gente que já vai para a operação inversa e descobre através da subtração. Então, daí dá esse confronto lá. Marina tinha 51 cards e ganhou 10 num jogo. Quantos ela tem agora? Então, se ela ganhou, a gente já pensa logo, a adição, né? Aumentou. Ricardo tinha alguns cards, ganhou 15 num jogo e ficou com 76. Quantos ele tinha?
Então, você tem que descobrir quanto que ele tinha. Você tem que descobrir aqui, ó. Ele ganhou. Então, ou você descobre o número que está aqui, né, para somar, ou você pode fazer a operação inversa e também descobrir quanto ele tinha. Então, é uma situação problema que você tem que pensar, refletir aqui que caminho que você tomaria. Ana Paula tinha 38 cards, ganhou alguns e ficou com 81. Quantos cards ela ganhou? Ela ganhou, aumentou, é a mesma coisa. Eu tenho que descobrir o número que está aqui. Então, ou eu descubro e faço mais, ou faço a operação inversa, que é a subtração, para também descobrir o quanto ela ganhou. Mas é no seu caso, decida, né? Qual operação você prefere descobrir para completar ou você prefere fazer a operação inversa? Nessas outras atividades que nós fizemos, qual é o caminho que você sempre toma? Paulo e Gisele estão colecionando figurinhas. Paulo tem 81 e Gisele 79. Quantas figurinhas Gisele deve conseguir para ter o mesmo número que de Paulo? Ah lá. É aqui. Como você faria aqui? É para chegar. Para Gisela, chegar no mesmo número do Paulo. Pense bem, se juntar tudo vai dar um número enorme. Ela precisa de tanto assim? Então, pensa aí. Mariana colocou 20 novos adesivos em sua coleção e ficou com 32. Quantos adesivos ela tinha antes de colar esses 20? Então, ela tinha, colocou mais 20 e ficou... Como que você faz? Você completa ou você tira? Aí você decide também, certo? Vai pela sua estratégia, qual caminho você prefere tomar, ou se você domina os dois, certo? E aqui você vai analisar aqui essas outras, e também a de X. Você faria mais ou você faria menos? Adição ou subtração? Aqui tem uma tabela, né? Uma tabela bem simples, terceiros anos, pontuação, numa gincana, tudo cento, mais de 100, ó, casinha da centena, com 177, certo? Então, nós vamos analisar os números para responder. Calcule e responda. Resolva utilizando a sua estratégia também. Qual a turma fez mais pontos? Número maior, volta na tabela. Qual foi a segunda colocada? Então, depois que você tirou essa turma que fez mais, tirando essa turma, qual foi a segunda turma? E ó, não é o número, é qual a turma. Terceiro o quê? Pode colocar o número junto também. Qual a turma que teve pontuação mais próxima de 150? O que é próxima de 150? Qual número aqui se aproxima mais, está mais pertinho de 150? É a resposta. Quantos pontos a turma B fez a mais do que a turma A? É comparação, gente. Você tem que fazer a conta. É uma comparação, deixa a continha aí. Quantos pontos a turma D fez a menos que a turma E? É uma comparação também, gente. Você vai ter que deixar a continha aí. Faz a continha aí no livro mesmo. Quantos pontos a turma C deveria fazer para empatar com a turma A? Você volta lá. Turma C deveria fazer para empatar com a turma A. Ou você completa, ou você faz a operação inversa, certo? Mais de um caminho. Quantos pontos fizeram as duas turmas com as menores pontuação juntas? Então, você vai lá na tabela, você vai ver quais são os menores números, os dois números menores. E você vai ter que somar esses dois números menores, fazer uma conta aqui, juntar os menores pontos. Qual que é o menor? Tirou esse menor, qual que é o outro que sobrou de menor? E junta para descobrir quantos pontos eles fizeram juntos.
Aquela mesma tabela foi transformada num gráfico. Olha só, gráfico com informação da tabela anterior. Olha, pode ver que a turma A não encosta no 180. Por quê? Porque é próximo de 180 a pontuação do terceiro ano A, mas não atingiu 180. Já o terceiro ano B passou de 180, mas também não chegou no 200. Então existem gráficos assim, que não está exatamente na linha. Por quê? Porque daí você tem que ter essa noção do próximo, de aproximação. Ó, de 140 para 160 é de 20 em 20 aqui. Esse daqui não chegou na metade. Então, não subiu 20 aqui, né? Então, assim, esses gráficos vocês ainda vão estudar muitos para ir desenvolvendo essa noção. Ah, esse daqui tá fácil. Por quê? Porque tá em cima aqui, ó. Olha lá, 100. Muito fácil. Agora, e quando passa? Quando tá próximo para menos ou tá próximo, mas passou, né? Do valor. Então, tudo isso vocês vão observar aí. Que informações podem ser observadas no gráfico e que estão na tabela apresentada na página anterior? Qual é a informação? É arrecadação, né? Numa gincana, né? Vamos lá para ver. Ó, pontuação dos terceiros anos na gincana. O que representam os números que aparecem ao lado esquerdo do gráfico? O que representam esses números aqui? A quantidade, olha lá, ó, de arrecadação. E ó, tá de 20 em 20, tá vendo? Quantidade, a pontuação que eles receberam nessa gincana. Observando o gráfico, é possível perceber que no terceiro ano A, os alunos fizeram menos que 180 pontos. Por quê? Olha lá, porque está abaixo da linha dos 180. Está próximo, mas abaixo. Observando o gráfico, o que é possível dizer sobre a diferença de pontos entre a turma C e D? C e D. Ó, observando o gráfico, né? Dá pra gente perceber, né? Que a turma C fez mais pontos que a turma D. Como aqui a gente sabe que daqui até aqui é 20 e daqui até aqui é mais 20, então fez aproximadamente quantos pontos a mais? Dá pra você ter uma ideia aí, né? Lógico que se você olhar na tabela, você vai saber exatamente quanto. Mas se você não quiser olhar, você pode colocar o aproximadamente, que um fez a mais do que o outro, certo?